Neste vídeo, vai ser apresentado um plano de aula interdisciplinar entre as matérias de Química e Matemática. Eu e o Marcelo, minha dupla, pensamos que essa aula deve ser abordada para o primeiro ano do ensino médio, com a carga de 4 aulas de 45 minutos cada. A definição do tema. Escolhemos o tema de função exponencial e taxa de decaimento radioativo de uma amostra, função exponencial mais para matemática, e a taxa de decaimento radioativo voltado mais para a química. Das habilidades da BNCC que nós procuramos que se encaixa mais com esse conteúdo, a primeira é EM13 MAT 403, que é analisar e estabelecer relações com ou sem o apoio de tecnologias digitais entre as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em tabelas e em plano cartesiano para identificar as características fundamentais, domínio, imagem e crescimento de cada função. A outra habilidade que nós encontramos que se encaixa é a EM13 MAT 101, que é interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às ciências da natureza que envolvam a variação de grandezas pela análise de gráficos das funções representadas e das taxas de variações, com ou sem o apoio de tecnologias digitais. Agora, a definição dos objetivos que nós traçamos. Sobre os conteúdos conceituais. O objetivo de o aluno entender como funciona a função exponencial e suas características. Também compreender conceitos de radioatividade como decaimento radioativo e meia-vida. Dos conteúdos procedimentais. Construir gráficos de funções exponenciais. Identificar a função exponencial que representa o gráfico do comportamento de um decaimento radioativo, que seria ver gráficos diferentes, identificar quais são funções exponencial e, consequentemente, mostra o comportamento de um decaimento radioativo. E expressar ideias e opiniões de forma oral e escrita. Dos conteúdos atitudinais. O objetivo é utilizar o GeoGebra para construir gráficos de funções exponenciais obtidas em problemas que envolvam decaimento radioativo. Então, a nossa proposta é usar o software de GeoGebra para mostrar aos alunos como funciona o gráfico e que eles possam montar os próprios gráficos de funções exponenciais. Como que vai ser separada essas aulas, né? Os trabalhos estão programados para ser realizados em 2 dias diferentes, sendo que cada dia terá 2 aulas, então a gente prefere que as aulas sejam dobradinha, para que melhor sejam atingidos os objetivos traçados. O primeiro dia, os 10 primeiros minutos seria para a organização da turma e chamada, depois 5 minutos para a leitura da atividade proposta para a turma. 30 minutos é o momento para os alunos realizarem a atividade que vai ser proposta. Depois, mais 30 minutos para o debate sobre as respostas e o que eles entenderam da atividade. E os últimos 15 minutos vai ser a orientação para uma pesquisa de casa, um trabalhinho que vai ser passado para eles trazerem na próxima aula. No segundo dia, os 10 primeiros minutos vai ser a organização da turma no laboratório e chamada. Depois, 15 minutos para debate e explicação sobre a pesquisa feita em casa. Aí 20 minutos para a apresentação do software GeoGebra, o professor vai mostrar como que funciona o GeoGebra para quem não conhece e as suas funções. E aí depois os alunos vão ter 30 minutos para realizar uma atividade no próprio programa. Depois 10 minutos de discussão sobre a atividade já feita. E aí vem o fechamento da atividade pelos professores ou pelo professor que estiver dando a disciplina. Quinto ponto, estratégias de abordagem. Espera que seu aluno já saiba o conceito de propriedade de potência. Então, antes de introduzir funções exponenciais, os alunos precisam ter alguns pré-requisitos, que é saber o que é potência, as operações com as potências, ter isso bem definido, e saber resolver equações exponenciais, que envolvam expoentes e tudo mais. Como que vai funcionar as aulas em cada dia? No primeiro dia, a turma vai ser dividida em trios. Por que trios? Nós queremos fazer uma aula
diferente e queremos que haja interação entre os alunos e discussão entre eles, ouvir as diferentes opiniões. Em seguida, será entregue aos alunos uma atividade impressa, contendo a parte conceitual de função exponencial e alguns exercícios de aplicação dos conceitos. Queremos dar uma aula diferente, não uma aula tipo expositiva e depois fazemos exercícios, onde só o professor fala. Não, a gente quer dar o conteúdo impresso com os conceitos de função exponencial, com alguns exercícios para que eles entre si discutam e entendam o que seria a função exponencial, o que eles entendem como função exponencial e como eles acham que faria o exercício entre os trios. Aí eles deverão realizar essa atividade com seu trio e durante essa realização devem discutir entre si as soluções dos problemas e os conceitos que constam na atividade. Como seria essa atividade? Estaria lá o enunciado função exponencial. Dado o número a maior que zero e diferente de 1, chamamos de função exponencial de base a função de reais em reais que associa cada x real o número a x. Exemplos de algumas funções exponenciais nos reais: 2 elevado a x, 3 elevado a x, meio elevado a x. Aí temos que, quando a base for maior que zero, a função exponencial ela é crescente. Quando a base estiver entre 0 e 1, a função exponencial ela é decrescente. Aí alguns exercícios. Construa o gráfico das seguintes funções exponenciais. Aí são 4 funções exponenciais e a gente quer que eles construam o gráfico. E aí nós já vamos entender, eles já vão ver como que se comporta o gráfico de uma função exponencial. O segundo exercício seja a função f de x igual a 2 elevado a x, encontre o x tal que f de x é igual a 16. Eles vão fazer isso entre 30 minutos e aí, passado o tempo de realização da atividade proposta, o professor vai conduzir um debate sobre as respostas encontradas nos problemas propostos. Os alunos também poderão, nesse momento, tirar alguma dúvida que tiveram durante a realização da atividade. Nesse momento, cada trio vai falar o que entendeu como função exponencial, se conseguiu fazer a atividade, se teve algum problema, alguma dúvida no exercício, e aí todos juntos vão tirar essas dúvidas com a classe e o professor sendo o intermediador. Já no segundo dia, a aula ela vai ser no laboratório de informática. Com os alunos já no laboratório de informática, será feita a chamada e os alunos vão mostrar o que encontraram sobre o decaimento radioativo. Aí cada um vai falar o que trouxe, o que entendeu sobre decaimento radioativo. O professor, junto dos alunos, vai fazer um debate para melhor compreensão do conceito de decaimento radioativo e a sua relação com a função exponencial. Aí nosso objetivo é que eles, com a pesquisa que eles fizeram, eles entendam o que é o decaimento radioativo. Por que ele tem relação com a função exponencial? O que o seu gráfico mostra? No segundo momento, será apresentado o software GeoGebra e uma orientação sobre o seu uso. Muitas escolas de ensino básico ainda não conhecem o GeoGebra e é uma ferramenta ótima para trabalhar, principalmente com funções. Por isso que a gente trouxe para esse plano de aula. Após isso, os alunos receberão 2 problemas envolvendo o decaimento radioativo, consequentemente meia-vida, de determinada amostra. Aí a atividade 2, que vai ser entregue para eles fazerem. O criptônio 89 possui o tempo de meia-vida igual a 3,16 minutos, ou seja, a meia-vida dele, depois de tanto tempo, na verdade, após 3,16 minutos, a sua meia-vida cai para metade, né? A sua vida cai para metade. Dispondo-se de uma amostra contendo 4 vezes 10 elevado a 23 átomos desse isótopo, ao fim de quanto tempo restarão 1 vezes 10 a 23 átomos? Determine a função que descreve esse comportamento e construa no GeoGebra sua representação. Aí já é um pouco mais complicado, uma atividade um pouco mais complexa, mas que com a discussão dos alunos e a pesquisa, e já sabendo como funciona uma função exponencial, creio que eles vão conseguir fazer. O segundo exercício é mais ou menos a mesma coisa.
Após a realização da atividade 2, o professor realizará um debate com a turma para esclarecer dúvidas que ainda existam sobre o conceito de decaimento radiativo meia-vida e sua relação com a função exponencial. As duas atividades realizadas durante esses 2 dias devem ser entregues ao professor no final das aulas, pois será utilizada como instrumento de avaliação do aprendizado. Os recursos que utilizaremos é quadro de giz, o material impresso do primeiro dia e o computador no segundo dia. Como que nós vamos avaliar essas aulas? A avaliação será feita pela participação dos alunos em sala de aula e a realização das 2 atividades. A participação em sala de aula deverá levar em conta o trabalho em grupo e o professor deverá avaliar a participação individual de cada aluno, observando dentro dos grupos enquanto eles faziam a realização da atividade do primeiro dia. Também levará em conta o fato do aluno saber ouvir o colega durante os debates, assim como fazer intervenções que agreguem a discussão. Já nas atividades, o professor vai recolher e corrigir e dar uma nota. Esse foi o nosso planejamento que a gente propôs de interdisciplinaridade entre matemática e química. Quisemos fazer uma atividade diferente do tradicional, com trios, debates, tarefas de pesquisa para casa, para despertar a curiosidade dos alunos e que eles busquem o conhecimento também. E para diferenciar, trouxemos a utilização do software de GeoGebra, que deixa a visualização dos gráficos muito mais simples.